O título dessa mensagem é Não Esconda Seus Dons e Talentos. Você acredita que você tem dons e talentos? Amém? Eu acredito que Deus criou você e Ele tem planos e propósitos para você cumprir nessa vida. E quando você nasceu, Deus te deu talentos naturais e habilidades, né, que você pode usar durante a sua vida aqui nessa terra. Cada um de nós temos essas habilidades, né? E também, quando nós nascemos de novo, Deus nos deu dons espirituais. Então temos que entender a diferença entre talento e dons, tá? Repete comigo: talento eu recebo quando eu nasci. E eu recebo dons quando eu nasci de novo. Amém? Então, talentos e dons, e Deus nos deu os dois. E hoje eu gostaria de falar um pouco mais sobre isso, né? Vamos dar uma olhada na definição de talentos, né? E eu pesquisei no dicionário e vamos ler aqui essa definição. Então, talentos. Uma pessoa, independente de sua crença em Deus ou em Cristo, recebe um talento natural como resultado de uma combinação genética. Algumas têm Então, os dons espirituais são dados a todos os crentes pelo Espírito Santo. Então, todo aquele que nasceu de novo recebe, né, um dom. E que é a definição dos talentos? É uma pessoa, independente de sua crença em Deus ou em Cristo, recebe um talento natural como resultado de uma combinação de genética. Por exemplo, alguns têm habilidade natural em música, arte ou matemática. E outro fato que contribui é um ambiente. Por exemplo, crescer em uma família musical ajudará a desenvolver um talento para a música. Ou talvez porque Deus deseja dotar certos indivíduos de certos talentos. Por exemplo, a gente temos um exemplo lá em Êxodo 31, e tem o Bezalel lá em Êxodo 31, do 1 ao 6. E ele recebeu um talento para construir a tenda do tabernáculo. Então, dons espirituais são dados para todos os crentes pelo Espírito Santo. Então lembra, os dons espirituais são dados pelo Espírito Santo, e talentos você recebe quando você nasceu. Desde quando você nasceu. Então, no momento que o Espírito Santo dá esse dom espiritual, ele deseja que o crente use o seu dom, entendeu? Então, Deus te dá algo para que você use, para que a igreja cresça. Amém? Então, podemos entender que todas as coisas, tanto talentos quanto dons, é dado por Deus. Mas a minha pergunta é: quais são os dons e talentos que você tem? Né? No que você é bom? Talvez você tenha habilidade com música, talvez você tenha habilidade com esportes, artes, escrita, né, culinária. Talvez você tenha algumas dessas habilidades, né, ou talentos. Talvez algumas pessoas também, elas podem ser boas em ensinar, né? Outros ainda são boas em dar palavras de conforto, ainda outros são boas em administração, em ganhar dinheiro e boas para organizar e coordenar as coisas. E vamos dar olhando agora em algumas passagens na Bíblia, né, para que nós entendamos, né, os dons, não os talentos, porque a Bíblia fala bastante de dons. Ela explica isso bastante. Então vamos dar uma olhada em Romanos 4, 8, do 4 ao 8. Romanos 12, do 4 ao 8.
Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros e esses membros não exercem todas a mesma função, assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém, e agora ele começa a falar alguns dos dons. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. 7. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que o exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então vemos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dons, né? E tem outras passagens que nós vamos entrar em tanto detalhe, mas só para que você saiba. Primeiro, se você quiser estudar mais, 1 Coríntios 12 fala dos dons do Espírito. E esses dons aqui também são dons que Deus nos deu para que nós usamos dentro do corpo de Cristo, né? E nós possamos entender mais por que Deus quer nos dar dom para nós que estamos na igreja. Por que você acha que precisamos de dons? Uma coisa que é importante lembrar é que os dons não é para você. Os dons é para ser usado através de você. Fala isso comigo. Os dons não é para mim. Eles são para que eu use, para que seja usado através de mim. Deus me deu algo e eu uso isso para abençoar o meu irmão e minha irmã. Todo dom que eu tenho, eu uso para abençoar o corpo de Cristo. A Bíblia diz, no versículo 5, que nós somos um corpo, né? Então use o seu dom para quê? Para servir. Então, se nós traçarmos um paralelo, eu quero que você entenda, se você traçar um paralelo, se nós somos um corpo, certo? E, por exemplo, se você recebe um dom, vamos supor o dom da profecia, seria como você fosse a boca do corpo, e você dá direções. Você dá direções para o corpo, porque você dá palavras de encorajamento, né? Então, e também encorajamento, o dom de encorajamento é como o sistema respiratório, porque sem o ar a gente não podemos viver. Então essas palavras de encorajamento são palavras que nos ajudam a viver. Por exemplo, se você é bom em finanças e você pode dar dinheiro para ajudar a igreja, você ajuda o corpo de Cristo a andar, a caminhar, né? Então, e nós precisamos andar e caminhar, e nós precisamos crescer. Então todos esses dons nos ajudam a crescer, a andar, de pensar melhor, sentir melhor um para com o outro. Então essa é a razão pela qual nós devemos compartilhar os nossos dons, né? Então você não deve ficar com esse dom sobre você. E quando eu falo corpo, gente, eu estou falando da pessoa que está do seu lado. Olha para a pessoa que está do seu lado. Tá vendo essas pessoas bonitas? Então todos os momentos que você usa os dons que Deus te deu, você está abençoando essa pessoa do seu lado. Amém? Então precisamos entender algo. A igreja é um corpo. Se todos os ministérios da igreja forem feitos por poucos, por exemplo, se todo o trabalho for feito por somente poucas pessoas, isso significa que o corpo não vai crescer. Então precisamos reestruturar essa tese. Não, e a razão para que Deus colocou essa palavra no meu coração para divulgar é porque nós vemos que essa igreja local ela precisa crescer mais. Mas como que isso vai crescer? Nós vamos crescer quando cada pessoa começa a crescer no seu próprio dom. Porque se você esconde o seu dom e você coloca isso, fica com isso só para você não vai crescer. Imagine só se a mão fizesse o trabalho no seu próprio corpo. E uma mão só fizesse o trabalho e a outra não fizesse nada. O que significaria? A outra
uma das mãos seria forte, a outra já não seria tão forte. Então eu quero eu quero divulgar eu vi um testemunho e eu gostaria de compartilhar com vocês de uma garota chamada Lara Silva. Ela vive nos Estados Unidos, mas ela vive no Brasil, mas morou nos Estados Unidos por muito tempo. E ela estava estudando para ser enfermeira. Depois de um tempo, ela começou a se sentir frustrada e fora do meio que fora de lugar, um peixe fora da água. E ela ela desistiu da faculdade. Daqui a pouco, um amigo convidou ela para ir para a igreja. E ainda assim, ela se converteu e ainda assim ela não se sentia feliz na sua profissão. E uma amiga dela fez uma pergunta para ela e essa pergunta mudou a vida dela. E a pergunta foi a seguinte: o que você estava fazendo a última vez que você se sentiu totalmente feliz? E ela começou a pensar no seu passado e qual foi o momento que ela se sentiu mais feliz, mais completa. E ela começou a pensar. E ela começou a pensar e ela falou: nossa, não, meu tempo que eu senti mais feliz foi quando eu estava fazendo teatro e dança lá na minha escola secundária. E ela lembrou que aquele tempo era um tempo onde ela se sentiu muito feliz. Então o que ela fez? Ela começou a fazer uma inscrição de uma classe de ser atriz. E ela começou a estudar para ser uma atriz. E daqui a pouco ela aprendeu do show Chosen, né, o show cristão, e ela foi escolhida para ser uma das atrizes. E hoje ela é se você já assistiu o The Chosen, ela é a esposa de Peter, esposa de Pedro no show, na série. E eu tô repetindo um pouco o que ela diz, e porque ela está usando os dons e talentos que Deus lhe deu, ela está abençoando muitas pessoas. E ela disse o seguinte: parece que algo estava adormecido dentro de mim, e porque agora ela teve esse encontro com Deus, ela foi capaz de achar os seus dons e talentos, e ela está usando também agora o talento dela, não somente para ganhar dinheiro para ela mesma, mas também ela está abençoando a igreja, ela está abençoando muitas pessoas que vê a série, né? E ela abençoa com o talento dela. Isso é para que você entenda que quando Deus te dá algo, ela usa é para ser usado não somente para te abençoar, mas é para ser usado também para abençoar outros. Né? Nós estamos aqui nessa terra para abençoar. Nós temos que entender isso. Nós estamos aqui para trazer o reino de Deus para esta terra, onde quer que formos, seja lá no nosso trabalho, seja na nossa família ou em qualquer ambiente que nós frequentamos. Né? Eu gostaria de explicar um pouco mais de dons e talentos e gostaria de ler uma passagem ali no livro de Mateus. Vamos dar uma olhada no capítulo 25. Eu não tenho tempo para falar do capítulo inteiro, mas eu quero te dar uma sugestão. Vá lá e lê o capítulo inteiro, mas eu quero ver alguns versículos chaves. E o primeiro versículo que eu quero dar uma olhada é Mateus, capítulo 25, versos 24 a 30. Só para que você tenha um pouco de pano de fundo dessa passagem. Essa é uma parábola dos talentos, e é um homem que ele dá talentos para 3 servos, e 2 deles multiplicam os seus talentos e um deles não multiplica. Então quem que esses homens que recebem o talento representa? Quem que vocês acham? Os servos representam quem? Os servos representam a igreja. Fala comigo. Eu. Aponta para você mesmo e fala: eu mesmo. Eles representam eu. Não, então o homem que deu os talentos então representa Deus na história, né? Então pensa, você recebeu talentos de Deus e Jesus, ele veio e depois ele foi para os céus, e agora você tem esses talentos. Alguns recebeu 5,
outros receberam os 3, alguns ainda receberam só 1, mas cada um de nós recebemos algum talento. E eu quero ler somente o que a última pessoa fez, aquele que recebeu somente 1 talento. Verso 24, Mateus 25, 24, ele fala: apresentou-se também aquele que recebera 1 talento, dizendo: Senhor, eu sabia que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e recolhes onde não espalhaste nenhuma semente. Por isso tive medo, e eu fui e escondi seu talento no chão. Aqui você tem o que é seu. Mas o Senhor lhe respondeu: servo mau e preguiçoso. Você sabia que eu colho onde não semeei e recolho onde não espalhei semente. Então você deveria ter investido meu dinheiro com os banqueiros, e na minha vinda eu deveria ter recebido o que era meu com juros. Portanto, tire-lhe o talento e entregue-no ao que tem os 10 talentos. Porque a quem tem, mais será dado. Esse verso 29. Porque a quem tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas daquele que não tem, até o que tem lhe será tirado. E lance o servo inútil nas trevas exteriores. Naquele lugar haverá choro e ranger de dentes. Então vemos aqui que Deus, ele chama nossa atenção. Cada um de nós recebemos algo. E o nosso desafio é multiplicar. Não é esconder esse talento. Não esconde esse talento, mas multiplica esse talento. Usa esse dom. Não fala, Deus... Não fala, nossa, eu tenho medo de Deus, talvez Ele vai me castigar. Não, use esse talento, Ele vai te ajudar. Ele vai te ajudar a usar esse talento. Ele vai te ajudar a te direcionar em como usar esse talento. A igreja, como um corpo, ajuda você a multiplicar o seu talento, porque aqui você tem a oportunidade para usar os seus talentos de maneiras diferentes. Talvez você vai começar pequeno, mas daqui a pouco você começa a usar mais e mais, e você começa a crescer naquele talento. Então aquilo que você tem, eu quero que você lembre isso. Aquilo que você tem não é somente para você ou sua família, mas é para os outros, é para abençoar os outros e ajudar a eles a conhecer Jesus. É por isso que Deus nos colocou como um corpo de Cristo. Porque se não fosse assim, gente, era só ser salvo e ir para o céu. Mas esse não é o plano de Deus. Deus, Ele quer que nós abençoemos essa terra. E como que nós vamos abençoar essa terra? É com nossos dons e talentos. Amém? Vamos continuar lendo ali em Mateus 25. Eu quero te mostrar uma outra parte do versículo, e você depois pode ler mais, é claro. Eu não vou ler todo o capítulo, mas nós fomos para Mateus 25, 31 ao 36, depois o verso 40. 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Agora eu quero que você imagine, esse é o retorno de Jesus. Ele volta e ele vai chamar cada um de nós na frente dele, para estar diante dele. Você imagina? Consegue imaginar isso agora na sua imaginação? Então ele vai nos chamar cada um de nós a estar diante dele. No verso 33, ele fala: ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. E daqui a pouco ele começa a falar o porquê você conquista essa bênção. Você conquista essa bênção. Verso 35. Pois eu tive fome. Vamos ler juntos? Pois eu tive fome e vocês me deram de comer.
Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Verso 40. O rei responderá: digo a verdade. O que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então, queridos, cada vez que nós ajudamos alguém, nós ajudamos Jesus. Toda vez que nós façamos algo para alguém, fazemos isso para Cristo. E Jesus disse nos últimos dias, Ele estava falando de algo que aconteceria no futuro. Você vai ser aceito e você vai receber recompensa, porque você fez exatamente isso. Porque você abençoou aqueles que tinham necessidades. E é por isso que nós precisamos entender, nós temos talentos e dons, e esses talentos e dons são para outros. Porque quando nós fazemos isso para outros, fazemos isso para Jesus. Então todas as pessoas que têm necessidade, talvez é alguém da igreja, ou talvez é alguém que não está na igreja. Né? Em inglês nós dizemos que nós precisamos amar o nosso vizinho. E às vezes a palavra vizinho ou neighbor significa a pessoa que está do meu lado, que está do seu lado, que mora do teu lado. Não, mas o vizinho ou próximo, né, em português, é cada pessoa que está à sua volta. Isso seja na sua escola, na sua área de trabalho, ou até mesmo na sua vizinhança. Eles são o seu próximo e eles precisam ver o amor de Jesus através da sua vida, e nós precisamos mostrar esse amor. Amém? Eu gostaria também de dividir algo com vocês, algo que eu recebi de um livro, né? O nome do livro é The Perfect You, da doutora Caroline Leaf. Ela é uma ela estuda neurociências, né? E ela disse que, ela menciona que um estudo que afirma que pessoas que serviram ou ajudaram outras pessoas quando estavam passando por algo, experimentaram um aumento, tipo assim, estava passando por algo, tipo uma outra enfermidade, ela experimenta um aumento de 68% na cura em comparação àquelas que só receberam tratamento para si mesmas. Então, aqui mesmo, estatisticamente falando, as pessoas que ajudam, né, outras pessoas, elas recebem a cura emocional mais rápido do que aqueles que procuram o tratamento só para si. Então, naquele momento que nós deixamos o nosso lugar de conforto e começa a ajudar os outros, é o momento em que Deus começa a nos curar. Outro estudo também mostra que isolação, ou estar isolado de outros, isolamento, tem impacto negativo na sua saúde física e mental. Então, quando você se isola, né, e você não faz parte de um grupo, não ajuda ninguém, não aceita a ajuda de ninguém, você vai ser mais doente emocional, mentalmente e fisicamente falando. Então, nós precisamos prestar atenção nisso. E também, isso também é muito, muito maravilhoso. Somos criados para ajudar os outros, né? Mas também, isso aqui a neurociência explica que nós somos interdependentes, dependemos um do outro, os outros dependem de nós, mas a Bíblia também sustenta essa verdade. Vamos para Efésios 4:16, né? Vamos ler junto? Ele faz com que todo o corpo se ajuste perfeitamente, à medida que cada parte faz o seu trabalho especial. Ela ajuda as outras partes a crescer, para que todo o corpo fique saudável, crescendo e cheio de amor. Isso é muito maravilhoso, é muito lindo, porque quanto mais conectados, quanto mais nós ajudamos um ao outro, o que acontece conosco? Nós começamos a ser curados e nós crescemos em amor. Se nós somos isolados, se nós ficamos somente na nossa bolinha,
isso nós não recebemos a cura, porque a cura ela vem através do corpo, né? Como que você vai ser curado? É quando o sangue for correndo nas suas veias, quando o ar que você está respirando vai para o seu corpo, mais oxigênio você tem dentro de você, mais cura você recebe. Se você é sozinho, uma parte do corpo sozinho, você não recebe, né, os nutrientes necessários. Então é por isso que a nossa igreja ela sempre vai desafiar vocês a ser um voluntário ou fazer parte de alguma equipe. Porque quando nós fazemos isso, temos a oportunidade de ajudar os nossos irmãos, aproximamos um do outro, ficamos amigos um do outro, né? E nós temos que lembrar que como membros de um corpo, nós precisamos trabalhar juntos para que sejamos um corpo saudável. Você precisa achar o seu lugar no corpo de Cristo. Você não pode ser um membro simplesmente desligado, né? Se você, por exemplo, se você olhando para o seu corpo físico, se você não usar um membro do seu corpo, ele atrofia, ele para de mexer, né? Então aqui na igreja, por exemplo, você pode ajudar em áreas diferentes, entendeu? E eu gostaria de explicar para vocês algumas áreas que vocês podem ajudar. E os temas aqui, ele vai colocar aqui um QR Code da igreja. Normalmente, nós não gostamos que as pessoas ficam com o seu telefone ou ficam de olho no telefone durante a pregação. Mas, hoje, uma exceção, gostaria que vocês colocassem a sua câmera ali para frente e esse QR Code vai abrir para o site da igreja. Pode fazer isso agora com o seu celular. Deu certo? Então, no topo vai ter algumas linhas e você pode clicar e você pode falar. Vai ter um lugar que você pode colocar Join a Team, que se ajunta a uma equipe. Volto de novo, Samus, por favor, para o QR Code. Nem todos conseguiu. Isso aparece um link na sua câmera, e aí você clica no link e depois esse link te joga para o site. Depois também eu vou estar publicando o link no WhatsApp. Mas só para que vocês saibam, nós temos um website e nesse website a gente tem uma página que se ajunte a uma equipe, em inglês Join a Team, Join Our Team. E você vê ali em cima nós temos algumas linhas pretas no canto direito acima. E se você clicar ali, você vai ver essa página vai abrir para você, essa que nós estamos vendo ali. Depois você preenche as coisas e você pode colocar os seus dados. E aqui é uma lista de equipes que temos aqui nessa igreja. Nós temos o Ministério de Crianças, temos o Ministério de Louvor, temos o Ministério da Mesa de Som, temos câmeras e fotografia, precisamos de pessoas para tirar foto, filmar nos cultos, temos as pessoas online, as pessoas que estão trabalhando no nosso website, no nosso Instagram, no nosso Facebook, né? Temos o Ministério de Intercessão, né, de oração, temos a equipe que dá boas-vindas às pessoas, temos a equipe que organiza todo o lugar. Nós precisamos colocar, por exemplo, não sei se você sabe, mas precisamos organizar o ambiente toda vez, cada culto. Temos também a equipe que faz café e chá para nós. Quem gosta aqui de café e chá? Né? Eu gosto também. E também temos o Hope Café. E precisamos de pessoas ajudando ali na cozinha. Precisamos de pessoas para conversar com outras pessoas que chamamos de evangelismo. Precisamos de pessoas para nos ajudar com decoração, porque quando temos eventos especiais, nós precisamos de pessoas para decorar os locais.
E quando temos o Shalom Total também, nós precisamos de pessoas para lavar vasilha e ajudar a nos limpar o lugar. Então tem muitas áreas. Também tem a liderança dos grupos de células. Então para cada um dessas áreas, alguns você precisa de mais treinamento, mas para outras não precisa de muito treinamento. Então se você se enxerga ali, você pode se oferecer, né, em algumas dessas áreas. E também temos, é claro, alguns critérios, né, para as pessoas que querem ajudar na igreja. Você precisa, no mínimo, ser batizado, você precisa ser um membro oficial da igreja, né? Você precisa ter começado, ou pelo menos ter completado a escola de vencedores, porque não queremos pessoas que somente trabalhem, mas queremos pessoas, eles possam aprender um pouco mais, né, e que eles possam também aprender um pouco mais da Bíblia, né? Não pode ser somente trabalho. E também, como eu disse ali em 1 Coríntios 12, né, lá fala um pouco mais dos dons espirituais e faz um contraste da igreja como corpo. Não vamos ler 1 Coríntios 12, mas cada um de nós temos uma parte a ser feita. Cada um de nós temos um trabalho para ser feito, né? Nós somos um corpo lindo, multicultural, multilíngue, mas somos um corpo, né? Essa igreja ela é muito linda, porque temos pessoas vêm de tantos países, pessoas de vários idiomas. Eu sei que vocês têm talentos e dons que talvez vocês nunca compartilhou com a gente, mas eu sei que vocês têm a capacidade de fazer algo, né, diferente, e nós gostaríamos de ver esse corpo trabalhando cada vez mais juntos. E se você não fizer a sua parte, o que acontece? Outros se sentem sobrecarregados. Por exemplo, pense do seu corpo por um momento. Se você machucar o seu cotovelo do lado direito, o que acontece? O que acontece pro seu braço? Se você machucar o cotovelo, você pode mexer o seu braço? Não, você começa a fazer com o seu braço esquerdo. Aí daqui a pouco o braço esquerdo ele vai começar a se sobrecarregar, porque ele está trabalhando demais. Mas se você tiver 2 braços, muito mais fácil. Entendeu? É a mesma coisa com a igreja. Então se todas as pessoas se ajudam, o que acontece no final? Ninguém está cansado. Mas se só alguns ajudam, o que acontece? As pessoas se cansam. E às vezes eles vêm e falam, eu não quero fazer isso mais, porque é só eu que faço isso aqui, ninguém mais ajuda. E nós precisamos entender que quanto mais nós compartilhamos, quanto mais nós dividimos o nosso dom, o corpo cresce mais. Porque um corpo que só usa parte do corpo, ele nunca vai conseguir fazer as coisas bem feitas. Então podemos crescer mais como igreja, mas somente se todo o corpo começar a se mexer e a trabalhar juntos para que possamos crescer juntos. Amém? Eu também quero falar novamente, não esconda o seu talento, o seu dom. Eu sei que vocês têm, e se você procurar no seu coração, você vai ver algo que você é bom, que você tem talento para fazer. E você pode usar isso para servir a igreja, e no final você vai usar aquilo que você tem. E quando nós servimos o corpo de Cristo, nós crescemos, isso nos completa, porque isso é um cumprimento do nosso chamado. E cada um de nós temos pelo menos um talento. É impossível você dizer para mim que você tem nenhum talento. Você tem talento. Vocês conseguem pensar de algum dos seus talentos? E dons? E dons espirituais que Deus te deu? Vocês têm alguns? Amém? Então comecem a usar. Por exemplo, eu gostaria de compartilhar um pouco da minha experiência. No passado, quando eu mudei para a Irlanda, não vou falar de antes desse tempo, mas vamos falar só de 15 anos atrás, quando mudamos para a Irlanda. Eu ajudava com o Ministério Infantil. Eu era o primeiro professor do Ministério Infantil, fui eu.
Então, daqui a pouco eu fui pro ministério dos jovens, né? Eu era do ministério infantil, depois eu virei a líder dos jovens e a galera me conhece também. Então ali também eu trabalhava bastante. Eu trabalhava no mesmo lugar ali onde o SEMAS está ali hoje. Eu trabalhava ali, daqui a pouco eu treinei alguém e essa pessoa começou a fazer no meu lugar. Outro lugar, eu já fui na mesa de som também, eu não era muito bom. Eu também trabalhei na equipe de louvor, eu preguei, ensinei. E é algo que Deus me deu nos últimos anos, é que eu tive a capacidade de crescer um pouco mais na área de dar conselhos, né, de aconselhar, né, e eu sou um profissional hoje, eu faço aconselhamento profissional, mas também faço isso na igreja, e através de experimentando e fazendo, eu consegui multiplicar os meus talentos, os meus dons. Talvez você não tenha o mesmo nível, a mesma quantidade de talentos hoje que eu tenho, mas você tem, né, e eu gostaria que vocês hoje sair daqui pensando como que eu posso ajudar o meu próximo, como que eu posso ajudar com o meu talento a minha igreja. Vamos ficar de pé?